boa noite. Boa noite. Aumenta o número de estados em alerta por falta de remédios para entubar pacientes com Covid. A Polícia Federal anuncia a troca do superintendente no Amazonas, Alexandre Saraiva. Ontem, ele apresentou notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar a investigação da maior apreensão de madeira do país. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal confirma a anulação de condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal em Curitiba. O Tribunal de Contas da União inocenta a ex-presidente Dilma Rousseff no caso de compra de uma refinaria americana pela Petrobras. Nos Estados Unidos, o ex-policial acusado de matar George Floyd se recusa a depor no tribunal e o julgamento vai para a fase final. Agora, no Jornal Nacional. Um levantamento com as secretarias estaduais de saúde mostra que 11 estados estão em alerta para a falta de remédios para intubação de pacientes. A requisição administrativa dos medicamentos usados para a intubação começou a valer em março. Numa reunião com os laboratórios, ficou acertado que a indústria venderia ao Ministério da Saúde a produção excedente de medicamentos do kit intubação. Segundo a requisição, os contratos já assinados com estados e municípios continuariam valendo e o Ministério ficaria apenas com o restante. Para as requisições das medicações, os contratos vigentes todos foram mantidos. Então, todos os contatos que foram feitos com os laboratórios, não foi tirado nenhuma medicação de contrato vigente pelo laboratório. Só que com a demanda em alta, a indústria diz que não havia estoque excedente. Os laboratórios passaram então a trabalhar para atender às demandas do Ministério. Em 23 de março, um dos fabricantes, o laboratório Cristália, divulgou uma nota em que afirma que entregaria ao Ministério todos os medicamentos solicitados e utilizados para intubação. O presidente executivo do Sindicato da Indústria diz que a entrega de medicamentos ao Ministério foi o que provocou problemas na distribuição. Requisições, de forma geral, sempre atrapalham a logística da indústria. No caso específico do Ministério da Saúde, nós tivemos reuniões, as empresas tiveram reuniões com os representantes do Ministério da Saúde e procuraram adequar a possibilidade dos produtos a serem entregues para o governo. Mas isso, de uma forma geral, é como você despir um santo para vestir o outro. Além de São Paulo, pelo menos 10 estados admitem a falta de medicamentos ou estoques em níveis muito baixos para no máximo 15 dias. Em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, um hospital filantrópico parou de internar pacientes na UTI pela falta dos medicamentos. Segundo a Federação das Santas Casas de São Paulo, 160 hospitais só têm estoques do kit intubação para 3 dias. Diante da escassez, os médicos estão apelando para outros remédios na tentativa de sedar os pacientes. O médico, que trabalha num hospital público da cidade de São Paulo e não quer se identificar, faz um desabafo. O paciente, às vezes, acordava no meio do procedimento, não conseguia, depois que a gente intubava, se ligar muito bem ao ventilador mecânico, isso daí tudo vai comprometendo ainda mais a função do pulmão, que já é bastante debilitada. 6 empresas fizeram doações ao governo federal e um avião deve chegar esta noite a Guarulhos, vindo da China, com 2.300.000 medicamentos. O Ministério da Saúde diz que vai distribuir esses remédios aos estados imediatamente, mas não soube dizer para quantos dias essa remessa será suficiente. O Ministério da Saúde afirma que a requisição dos medicamentos foi um acordo que envolveu o governo federal, estados e municípios, que está planejando compras internacionais em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e também negociando diretamente com os laboratórios. O Ministério declara ainda que os estados também podem e devem providenciar suas próprias compras diretamente no mercado internacional. Os estados também têm que procurar esses medicamentos, sobretudo os grandes estados. Existem estados que têm economia maior do que de países e que têm condições de buscar esses insumos.
Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Vamos deixar isso bem claro. Os números atualizados da pandemia mostram que a Covid já matou mais de 365 mil brasileiros. O Alan Severiano tem os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Alan, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. O Brasil registrou 3.774 mortes por Covid nas últimas 24 horas. 365.954 pessoas já perderam a vida desde o começo da pandemia. De ontem para hoje, 80.529 novos casos foram confirmados e o total de diagnósticos é de 13.758.093. A média de casos está estável, com uma leve redução de 7% em 2 semanas. São, em média, 67.396 novos casos por dia. A média de mortes também registra estabilidade, 2% a menos do que 2 semanas atrás. Em média, são 2.952 mortes no Brasil por dia. Um número ainda muito alto, né? Agora a gente no mapa vê o cenário pelo país. Em vermelho, com alta na média de mortes, são 6 estados. Roraima e Amapá tiveram os maiores aumentos. E o mapa hoje está bem mais amarelado, olha só. São 16 estados em estabilidade. Em azul, 4 estados e o Distrito Federal com queda na média de mortes. Maiores reduções no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Comparando com outros países, a média diária de mortes no Brasil na última semana se manteve como a mais alta do planeta. Esses dados são de ontem, do site Nosso Mundo em Dados. Por isso o Brasil aparece aqui com 3.000 mortes por dia. Por dia, o Brasil tem mais do que o triplo de mortes da Índia, que vem em segundo lugar. E bem mais do que México, Estados Unidos e Polônia, que vem em seguida neste momento. Agora, os números da vacinação. 503.826 pessoas receberam a primeira dose da vacina nas últimas 24 horas. E assim o Brasil superou a marca de 25 milhões de vacinados com a primeira dose. São 25.460.098, o que equivale a 12,02% da população. Ou seja, de cada 100 brasileiros, 12 foram vacinados. 8.558.567 pessoas receberam também a segunda dose, ou 4,04% da população. Hoje, 24 estados do Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em tons mais escuros de azul, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais aplicaram a primeira dose foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, depois vem a Paraíba, Espírito Santo e Bahia. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Bonner, Renata. Obrigada, Alain. Na sessão de hoje, no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, leu em plenário os nomes dos integrantes da CPI da Covid. É o último passo antes do início dos trabalhos. Pacheco disse que vai conversar com os integrantes e marcar a data da primeira sessão. Pelo regimento, o senador mais velho da comissão, Otto Alencar, do PSD, vai comandar a instalação da comissão. O primeiro passo é a escolha do presidente, que, em seguida, indica o relator. A CPI vai investigar ações e omissões do governo federal na pandemia e os repasses de recursos da União para estados e municípios. A Polícia Federal está investigando se a mulher que se apresentou como enfermeira e ofereceu que seria uma sessão clandestina de vacinação teria agido em outras cidades além de Belo Horizonte. A movimentação de Júnior Guimarães, registrada em vídeos, fotos e troca de mensagens, indica que a vacinação com um suposto imunizante contra a Covid foi além de Belo Horizonte. Júnior Guimarães é genro da cuidadora de idosos Cláudia Pinheiro, que se apresentava como enfermeira e que aparece aplicando vacina na garagem de uma empresa de ônibus na capital mineira. Segundo a investigação, Júnior era o motorista dela. Além de fotos e do vídeo em que aparece com dinheiro nas mãos, a Polícia Federal também investiga mensagens com a localização dele em diferentes lugares. Numa região de mansões na capital mineira, em Governador Valadares e Paracatu. E tem ainda áudios em que ele conta onde estava. Eu estou trabalhando, eu estou em 7 Lagoas aqui, tá? Não vai ficar para te responder toda hora, não. Os recados foram enviados para Graziele Cândida, ex-companheira de Júnior Guimarães. Ela já prestou depoimento à polícia. Diz que as mensagens foram enviadas no mês passado e que Júnior só informava que estava trabalhando com seringas e ampolas.
à mensagem dele, inclusive dizendo que estava a caminho de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo os investigadores, todas essas informações estão servindo para mapear novos locais onde houve a suposta vacinação contra a Covid. Mais pessoas suspeitas de terem tomado a injeção com um líquido ainda não identificado estão sendo chamadas para prestar depoimento. Em fevereiro, o setor de serviços no Brasil superou pela primeira vez o nível de antes da pandemia, com a 9ª alta seguida. Cresceu 3,7% na comparação com janeiro. Mas no período de 12 meses, os serviços ainda acumulam uma queda de mais de 8,5%. A Caixa anunciou a antecipação dos saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para o dia 30 de abril e não mais em 4 de maio. O novo calendário está na página do Jornal Nacional na internet. Os donos de pequenos comércios e de pequenos negócios estão sofrendo com a falta de financiamento para manter as portas abertas durante a pandemia. O pequeno salão de beleza da Deusa vivia cheio. Agora tá assim. A clientela praticamente sumiu. Ela espera uma linha de crédito para não fechar. Tu precisaria de um fôlego para poder melhorar, para poder pagar o que a gente deve. Senão tem que fechar as portas, igual muita gente está fazendo, também a gente tem hora que pensa até de desistir, né, de parar. Na mercearia do Fábio, poucas vendas e contas no vermelho, à espera de crédito barato. Hoje que eu estou atrasado, boleto, fornecedor, conta de luz, água, né, as contas pessoal minha também, cartão de crédito, tudo parado, né, sem poder pagar, porque devido a esse movimento que eu estou tendo, né, caiu muito, caiu uns 70% a movimentação minha. No ano passado, o governo lançou uma linha de crédito especial para micro e pequenas empresas, o Pronamp, com juros mais baixos, prazo longo e 8 meses para começar a pagar. O programa acabou em dezembro. 37 bilhões e meio de reais foram liberados para micro e pequenos empreendedores. Uma pesquisa do Sebrae reforça a importância do crédito para esses negócios. 69% dos micro e pequenos empresários afirmam que têm dívidas. E 45% dizem que a continuação de linhas de crédito como o Pronamp seria a medida governamental mais importante para 2021. Mesmo diante da necessidade dos empresários, a nova rodada do Pronamp está emperrada. A lei do orçamento não permite que o programa seja relançado sem indicar de onde vai sair o dinheiro para bancar os financiamentos. Para resolver isso, a equipe econômica já mandou um projeto para o Congresso. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o texto será votado na segunda ou terça da semana que vem. O governo também depende de outra medida para relançar o Pronamp: a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição liberando novos gastos emergenciais da pandemia, incluindo essa linha de crédito. Mas a PEC ainda nem saiu do Ministério da Economia. O secretário de Produtividade do Ministério da Economia disse que o novo Pronamp só sai depois que o orçamento deste ano for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e que as condições serão melhores. Até que o processo orçamentário seja concluído e nós saibamos quanto de recursos nós teremos para esse tipo de ação, não há o que a gente possa fazer. Nós estamos trabalhando hoje para que a carência seja maior e também o prazo de repagamento seja maior. Em outra frente, parlamentares trabalham para tornar o Pronamp permanente. Um projeto já foi aprovado no Senado e está na Câmara. Ninguém é contra o Pronamp, nem a oposição, nem situação. Tá? Estamos vendo só os ajustes que precisam ser feitos de valores para que a gente possa botar esse programa o mais rápido possível. Este economista reforça a urgência de socorro aos pequenos empresários. Você tem uma política pública, né, de crédito, de apoio, para que as pessoas se sustentem. Isso tem que ser feito de uma forma rápida. Quanto mais rápido você fizer, mais você controla o vírus e mais você volta à economia posteriormente. O Fábio mantém a esperança de conseguir crédito para sua mercearia. Se vir o financiamento vai me ajudar bastante, né? Vai ajudar porque não tenho de onde tirar e a ajuda que a gente espera é essa, né? A seguir, uma testemunha afirma que a mãe de Henri recebeu um pedido dele de que voltasse para casa num dia em que tinha sido agredido pelo padrasto. O ex-policial acusado de sufocar George Floyd até a morte se recusa a depor no julgamento.
todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. No Banco Original, você tem até 5 cartões adicionais, inclusive para crianças de 10 anos. Assim, ó. Abra sua conta e peça seu cartão original. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Vida saudável é pra já. A saúde é, sem dúvida, o seu melhor investimento. Uma vida mais saudável começa com hábitos mais saudáveis. Beber bastante água, se alimentar de forma equilibrada, fazer atividade física e ter uma boa noite de sono. Tudo isso nos ajuda a viver mais e melhor. Não deixe a vida para depois. A vida é pra já. Viva um presente com mais futuro. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco Seguros. Segurança e tranquilidade para a sua residência. Por que tá ignorando as ligações da sua mãe? Eu não acho uma boa ideia ela participar da minha vida. Claire sempre teve uma péssima relação com a mãe. Ninguém é perfeito, mas tá tudo sob controle. Pessoas agora. com tudo sob controle não aparecem na casa da filha 1h da manhã procurando um lugar pra dormir. Eu vou sair daqui antes de você perceber. Será que as duas finalmente vão se aproximar? Você quer conselhos? De mim? É. Hoje, depois do BBB, estreia a nova temporada de The Good Doctor, o Bom Doutor. Ser diferente é o que faz dele um médico genial. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu povo, você já anotou o WhatsApp do IPTV no seu celular? Não? Então anota aí, é 19 98899 3788. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esse agora é o WhatsApp oficial da IPTV. Não tem erro, meu povo, é 19 98899 3788. Então, gente, manda um zap para nós. IPTV, a gente vive com você. Um novo refúgio para os animais. A transformação dos antigos zoológicos em bioparques. Lutar contra a extinção é uma prioridade. Essa daqui é a raia borboleta, que é uma raia mundialmente ameaçada de extinção, e nós fomos a primeira instituição do mundo a reproduzir essa espécie. Tem toda uma expectativa para que role um clima entre o TEL e a espanhola que vai chegar. Equilibrar a relação com a natureza é um desafio. Valêntio é talvez a única onça-pintada remanescente da reduzida Mata Atlântica que vive sob os cuidados humanos. Amanhã, depois do BBB, no Globo Repórter. Duas testemunhas deram novas informações à Polícia do Rio sobre o relato de agressões do vereador Jairinho ao enteado dele, Henri Borel. O Jornal Nacional obteve imagens inéditas da investigação da morte do menino. Fim de tarde de 12 de fevereiro. Monique Medeiros chega a esse salão no shopping na Barra da Tijuca. Esse é o mesmo dia em que, segundo a babá Tainá Oliveira, Henri disse ter sido agredido por doutor Jairinho. A mãe de Henri digita no celular caminhando, depois senta numa cadeira. Segundo a polícia, esse é o momento em que Monique recebe uma videochamada do filho. É possível ver a imagem na tela do aparelho. A cabeleireira Tereza Cristina, que atendeu Monique nesse dia, prestou depoimento e contou detalhes da conversa entre mãe e filho. Tereza disse que lembra do menino perguntando: "Mãe, eu te atrapalho?" O tio disse que te atrapalho, ao que Monique respondeu que não, de forma alguma. Ela afirma ter percebido que o Henri chorava e que a criança pediu: "Mamãe, vem pra casa." A cabeleireira disse que Monique questionou o menino sobre o que havia acontecido, mas que não se recorda se Henri respondeu: "O tio bateu" ou "o tio brigou." Mensagens apreendidas pela polícia no celular de Monique mostram que nesse dia, a essa mesma hora, a babá de Henri, Tainá Oliveira, iniciou uma conversa com Monique. A babá relatou as agressões e postou um vídeo do menino mancando. A cabeleireira disse que depois de conversar com o filho, Monique falou ao telefone com um homem, o mesmo a quem Henri havia se referido, Jairinho. "Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha.
porque ele não me atrapalha em nada, teria dito Monique. Você não vai mandar ela embora, porque se ela for embora, eu vou embora junto, que seria uma referência a Babá. A cabeleireira disse ainda ter ouvido Monique gritar exaltada ao telefone. Quebra, pode quebrar tudo mesmo, você já está acostumado a fazer isso. A cabeleireira disse que Monique perguntou a ela se tinha alguma loja que vendesse câmeras no shopping e que depois ela foi embora do salão apressada. Em depoimento, a Babá contou que nesse dia, Jairinho voltou ao apartamento visivelmente exaltado, questionando o menino. Henri, o que você falou para sua mãe? Você gosta de ver sua mãe triste com o tio? Você mentiu para sua mãe? A empregada Leila Rosângela também voltou à delegacia e, assim como a Babá, mudou o depoimento. Agora, a empregada disse que Henri estava com cara de apavorado quando saiu do quarto naquele dia e confirmou a versão da Babá sobre as agressões. Thalita Fernandes Santos, irmã de Jairinho, também foi ouvida. Perguntada se em algum momento alguém lhe relatou algum evento envolvendo agressões praticadas por Jairinho contra alguma criança, respondeu que não, nunca, contrariando o que a Babá disse à polícia. Hoje à tarde, Monique Medeiros recebeu no presídio em Niterói a visita dos seus novos advogados. No início das investigações, orientado por um advogado, o casal apresentou a mesma versão à polícia, de que a morte de Henri teria sido causada por acidente. Agora presos, suspeitos de homicídio duplamente qualificado, eles serão representados por escritórios diferentes. A defesa de Monique já pediu que ela seja ouvida novamente pela polícia. Estas outras imagens, também apreendidas pela polícia, são do dia 12 de março. Mostram Monique voltando ao mesmo salão, 2 dias depois de enterrar o filho. O advogado André França Barreto, que defendia o vereador Jairinho, anunciou que deixou o caso para evitar conflito de interesses depois que Monique Medeiros resolveu trocar de defesa. O julgamento do ex-policial americano acusado de matar George Floyd vai entrar na fase final depois que ele se recusou a depor sobre o caso. Pela primeira vez, o tribunal ouviu a voz de Derek Chauvin. Ele disse: "Vou invocar o direito de não me pronunciar." Pelo protocolo, os jurados não estavam presentes, mas foram comunicados. O ex-policial responde a 3 acusações, sendo a mais grave homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. Durante o julgamento, os promotores chamaram 38 testemunhas. Pedestres descreveram o desespero de ver Chauvin ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd. Policiais disseram que o gesto foi contra o treinamento que receberam. E médicos afirmaram que as ações do ex-policial causaram a morte de Floyd. A defesa levou 7 pessoas para depor. Elas tentaram convencer os jurados de que Derek Chauvin agiu de forma correta, que o uso de força foi justificado e que George Floyd morreu por problemas cardíacos agravados pelo uso de drogas. Na segunda-feira, a defesa e a acusação vão apresentar os argumentos finais. Depois, os jurados vão se reunir a portas fechadas para decidir se consideram Chauvin culpado ou inocente de cada uma das acusações. Também hoje, a poucos quilômetros dali, a ex-policial que matou Daunte Wright no domingo compareceu à primeira audiência. Kimberly Potter é acusada de negligência e de assumir o risco consciente de causar a morte do jovem de 20 anos. A ex-policial foi presa ontem e liberada depois de pagar uma fiança equivalente a mais de R$500 mil. Os Estados Unidos anunciaram hoje uma série de sanções econômicas contra a Rússia e expulsaram 10 funcionários da embaixada russa em Washington. O governo americano acusou a Rússia de tentar interferir na eleição presidencial do ano passado, de executar um ataque cibernético contra agências do governo e de pagar recompensas a quem matasse soldados americanos no Afeganistão. O presidente Joe Biden informou que falou com o presidente russo Vladimir Putin e que, na conversa, disse não ter o objetivo de escalar as tensões entre os dois países.
A seguir, o Supremo confirma a anulação de condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal em Curitiba. O Tribunal de Contas da União inocenta a ex-presidente Dilma Rousseff no caso da compra de uma refinaria americana pela Petrobras. Desde seu lançamento. Do mundo. Tem sempre uma dica de investimento para quem decidiu casar. Tá decidido a não casar. Para quem tá bem de vida. Ou pode ter um imprevisto e precisar do dinheiro na hora. Qualquer que seja o investimento ideal para você, a Orama tem como te ajudar. Orama, pode contar. Orama. O que tem pra fazer em Vila da Mata? Apostar corrida de cavalo, atravessar o Rio Bravo, tirar leite de vaca, beber leite de vaca, fumar cigarrinho bom, cozinhar no fogão de lenha, apertar apito de trem, correr atrás de galinha, cantar a cavaca, roubar beijo, jogar chapéu pro alto, tomar uma cana brava e arrumar um grande amor. Ei, bicho! Que saudade que eu tava de Vila da Mata, só. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos. Nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir. O colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Muitos anos se passaram e José Alfredo é um empresário de sucesso, conhecido como Comendador. Minha vida sempre me reservou surpresas maravilhosas e me tornar comendador foi uma delas. Mas a família virou uma fonte de problemas. Um homem na estrada, eu atropelei. Quando eu vi, não deu tempo de frear. Daqui a pouco, Império. É hora de união, por isso queremos a sua participação na nossa conexão solidária. Você pode doar qualquer alimento não perecível. É dia 17 de abril, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Você pode acessar o site www.conexãosolidaria.eptv.com.br e conferir os locais onde você poderá estar levando esses alimentos. Contribua! Domingo, no Auto Esporte. Um dos poucos híbridos que podem rodar com etanol no mundo. Um SUV muito esperado. Quase 80% dessa grade é tampado. Vamos customizar um Red Hot. Isso aqui, na verdade, é uma ferrugem. Modelos com mais de 10 anos podem ser bons negócios. Um carro completinho, com ar-condicionado. E pura inspiração. Conhecer o mundo dentro de um veículo, né? É domingo, no Auto Esporte. A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Alexandre Saraiva comandava a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil. Ontem, ele pediu ao STF que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar o trabalho da PF. Em entrevista à Globo News, antes de ser exonerado, o delegado Alexandre Saraiva disse que tinha a obrigação de apresentar uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente ao Supremo Tribunal Federal. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais.
Na notícia crime, o delegado afirma que o ministro Ricardo Salles, o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, agiram para dificultar a ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais. E que, além disso, há fortes indícios de terem praticado o crime de advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Segundo o delegado, os crimes começaram depois que a Polícia Federal fez, no Pará, no fim do ano passado, a maior apreensão de madeira do país. Mais de 200 mil metros cúbicos, ou cerca de 65 mil árvores derrubadas. Na notícia crime, o delegado diz que, em razão da magnitude dos resultados, o setor madeireiro iniciou a formação de parcerias com integrantes do Poder Executivo, podendo-se citar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o parlamentar Telmário Mota, no intento de causar obstáculos à investigação. A PF cita como exemplos manifestações de Telmário nas redes sociais e a visita de Salles na semana passada ao local da apreensão. Salles voltou a defender a liberação da madeira. O ministro se reuniu com empresários e disse que ouviu deles que as árvores tinham sido derrubadas dentro da lei e pediu pressa na análise de documentos entregues pelos madeireiros. A Polícia Federal analisou os documentos e identificou fraudes na concessão das terras públicas onde os madeireiros derrubaram as árvores. De acordo com investigadores, essas áreas foram obtidas por meio de grilagem de terras. Portanto, a madeira extraída de lá é ilegal. Segundo o delegado Alexandre Saraiva, essa mesma fraude se repetiu em outras áreas. Ainda de acordo com a investigação, a maioria dos madeireiros não respeitou os limites dos planos de manejo. Sobre o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, o delegado afirma que o órgão, desde o início da operação, manteve-se inerte, desinteressado em exercer seus poderes de polícia ambiental, o que desperta a existência de interesses escusos, provavelmente a mando do ministro do Meio Ambiente. A notícia crime chegou hoje ao gabinete do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Mas a TV Globo apurou que o STF decidiu não transformar a notícia crime em um processo porque o delegado Alexandre Saraiva não usou o meio correto para enviá-la. Ele mandou um e-mail para o Supremo, mas deveria ter peticionado como um processo eletrônico ou protocolado pessoalmente no Supremo. Saraiva foi substituído no momento em que tentava reforçar a fiscalização. Nos bastidores, a avaliação é de que a atuação independente do delegado foi decisiva para a demissão dele. Em nota hoje à tarde, a Polícia Federal confirmou a troca de 5 superintendências, de Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Bahia e Amazonas, que era comandada por Alexandre Saraiva. Saraiva tem proximidade com a família Bolsonaro e até já participou de uma live com o presidente. Para o lugar dele, a PF indicou o delegado Leandro Almada. Carioca, Leandro Almada é visto como uma pessoa ligada a Alexandre Saraiva, que também é do Rio. Ele já foi policial civil e é delegado da PF há 13 anos. Leandro Almada já atuou no Amazonas, principalmente na repressão ao tráfico de drogas, mas também já foi chefe do Núcleo de Investigação de Crimes Ambientais e diretor executivo da PF no Amazonas, o segundo cargo mais importante da polícia no estado, diretamente subordinado a Saraiva. Ele estava trabalhando em Minas Gerais na investigação da vacinação clandestina contra a Covid. A Polícia Federal também mudou o comando de 6 diretorias, entre elas a de combate ao crime organizado. Líderes da oposição na Câmara pediram ao Ministério Público Federal a apuração da mudança de comando na Superintendência do Amazonas. O senador Telmário Mota, do PROS, declarou que o delegado Alexandre Saraiva busca os holofotes com o que chamou de notícia-crime patética e sem fundamento. Segundo o Telmário Mota, o delegado criminaliza todo um setor sem distinguir quem está na ilegalidade ou não. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que vai responder ao delegado na Justiça. A direção do IBAMA não se manifestou. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo falar com a Anne Lotterman. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Hoje eu começo explicando por que está chovendo tanto no Nordeste. A explicação está aqui, nessa alta pressão. Ao longo do ano, ela fica variando de posição no oceano. Agora, ela está mais perto da costa. E aí, o vento constante jogando umidade nessa direção do mar para o continente deixa o tempo mais fechado e chuvoso. São os chamados ventos alísios. E aí, qualquer instabilidade que se forma no oceano é deslocada para o Nordeste.
Sudeste são as conhecidas Ondas de Leste. Em Fortaleza, esse é o mês mais chuvoso do ano. Ao longo dos próximos dias, a região terá grandes volumes. Só no início da semana que vem é que ela perde força e aí esquenta mais. Amanhã chove forte também em Maceió, onde a máxima não passa dos 27 graus. No Recife, 28, João Pessoa, 29, Natal, 30 e em Salvador, máxima de 28 graus. Enquanto isso, no Amazonas, os rios já atingiram cota de inundação em Manaus, Manacapuru e também em Itacoatiara. E a tendência é continuar subindo até junho, até porque a região norte está no caminho das fortes chuvas. Amanhã, por exemplo, chove em toda a região, mas nessas áreas aqui em azul mais escuro é onde a chuva ela é mais volumosa. Destaco aqui Boa Vista e Manaus com 28 graus e muita chuva e em Belém máxima de 31. E nas outras regiões? Olha só, Renata, nas outras regiões é o seguinte, tem uma área de atenção com chuva que pode ser mais forte aqui no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná até o sul de Mato Grosso do Sul. Em cidades como Ponta Porã, Foz do Iguaçu, Santa Rosa, Bagé e também em Rio Grande. Mas a chuva ela deve chegar em algum momento do dia em outras áreas do país, como todo o centro-oeste e parte do sudeste. O tempo fica firme desde Santa Catarina, passando pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande área aqui de Minas Gerais até o interior da Bahia. Em Florianópolis, máxima de 28 graus, Curitiba 25, São Paulo com mínima de 15 graus, deve ser a noite mais fria do ano até agora. O mesmo vale para Belo Horizonte com apenas 13 graus e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, a tarde fica abafada com 30 graus de máxima. Em Goiânia, o calor vai continuar nos próximos dias com chuva bem isolada. E em Cuiabá, amanhã máxima de 34 graus, mas a temperatura vai caindo um pouquinho até o fim de semana. No domingo não deve passar dos 30 graus. Renata Bonner. Obrigada, Anne. O Tribunal de Contas da União inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff no caso da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O TCU concluiu que a ex-presidente Dilma Rousseff não agiu de má fé ao concordar com a compra da refinaria. Dilma era ministra da Casa Civil no governo Lula e presidia o Conselho de Administração da Petrobras quando a refinaria de Pasadena começou a ser comprada pela estatal em 2006. Dilma votou a favor da compra de metade da refinaria por 360 milhões de dólares. 6 anos depois, em 2012, quando Dilma já era presidente da República, a Petrobras foi obrigada a comprar a outra metade da refinaria. O custo total chegou a 1,3 bilhão de dólares. O negócio levantou suspeita de superfaturamento e evasão de divisas. Segundo o Tribunal de Contas da União, os prejuízos ultrapassaram 580 milhões de dólares. Em 2014, o TCU inocentou Dilma Rousseff no caso. Em 2017, foi aberto outro processo e agora Dilma foi inocentada pela segunda vez. O Tribunal de Contas da União concluiu que a então ministra não tinha conhecimento de atos ilícitos na compra da refinaria. O TCU responsabilizou pela compra o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, 2 ex-diretores e outras 4 pessoas, e aplicou um bloqueio de bens que chega ao valor do prejuízo apurado. O relator do caso, o ministro Vital do Rego, disse que não há razoabilidade e proporcionalidade em igualar as responsabilidades daqueles que agiram com deslealdade com as dos outros envolvidos, cuja má-fé não ficou demonstrada nestes autos, tampouco em outras instâncias nas quais se apura o caso Pasadena. A ex-presidente não é alvo de investigações na justiça sobre o caso de Pasadena. A compra da refinaria foi investigada pela Lava Jato, mas os procuradores não encontraram provas contra Dilma. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República arquivaram 2 pedidos de investigação contra a ex-presidente no caso. A defesa de Dilma Rousseff disse que, ao inocentar a ex-presidente, a decisão do TCU finalmente fez justiça. José Gabrielli declarou que não se envolveu pessoalmente com as negociações e que apenas cumpriu os deveres como presidente da Petrobras. Ele disse que vai recorrer da decisão. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. O plenário do Supremo analisou a decisão do ministro Edson Fachin tomada em março. O relator da Lava Jato no STF entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba
não tinha competência para julgar 4 processos de Lula: o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá e os ligados ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. E determinou que as ações fossem remetidas para a Justiça Federal em Brasília. Fachin fez um histórico das decisões do STF que estabeleceram a competência da Vara de Curitiba para julgar somente as ações que tenham ligação direta e exclusiva com desvios de dinheiro na Petrobras. E relembrou que o ponto de partida desse entendimento foi uma decisão do plenário do Supremo, tomada em 2015. Fachin afirmou ainda que, no caso de Lula, o Ministério Público Federal não estabeleceu uma ligação direta do ex-presidente com o recebimento de propina de contratos da Petrobras e que os investigadores apontaram a atuação de Lula em diversos órgãos da administração federal, pelos quais se espalharam as práticas ilícitas, sendo a Petrobras apenas um deles. Por isso, segundo o ministro, Lula teria que receber o mesmo tratamento dos outros suspeitos que tiveram as investigações retiradas de Curitiba nos casos em que a relação direta não era apenas com a Petrobras. E, por fim, votou contra o recurso da Procuradoria-Geral da República, que pediu a permanência das 4 ações no Paraná. Portanto, casos idênticos ou semelhantes impõem decisões idênticas ou similares. E, por isso, assentei na decisão agravada que as regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem, dentre outros nobres objetivos, a garantir a imparcialidade da atuação jurisprudencial. Repito, senhores ministros e senhoras ministras, respostas análogas a casos análogos, com as decisões proferidas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente, nas condições análogas a inúmeros outros casos julgados, deva ter a prestação jurisdicional levada a efeito pela 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. O ministro Nunes Marques divergiu do relator e votou pela competência da 13ª Vara de Curitiba. Ao ler partes das ações, o ministro afirmou que os procuradores da Lava Jato mostram a relação direta de contratos superfaturados da Petrobras com o pagamento de propina a Lula. Afirmou ainda que não se pode voltar atrás em processos já concluídos, que a competência da Vara em Curitiba já foi confirmada pelas instâncias inferiores e que, mesmo que se declare a incompetência da Lava Jato no Paraná, não cabe anular todos os atos praticados até agora. Verifica-se que os fatos ilícitos versados nas ações penais acima descritas estão, de fato, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras. E, em assim sendo, a competência, ao meu sentir, é da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, no Paraná. O ministro Alexandre de Moraes concordou com Fachin sobre a incompetência da Lava Jato no Paraná. Afirmou que o Ministério Público não conseguiu comprovar uma relação direta das ações contra o ex-presidente Lula com contratos fraudulentos da Petrobras. Segundo Alexandre, o que ocorreu foi uma ligação genérica entre o pagamento de propina com o esquema fraudulento na Petrobras. Mas, ao contrário de Fachin, que determinou o envio das ações para o Distrito Federal, Alexandre de Moraes considerou que os casos precisam ser enviados para a Justiça Federal de São Paulo, onde os crimes teriam ocorrido. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Ah, mas era o presidente da República, que é o réu. Mas não existe prerrogativa de foro de primeira instância territorial. Os casos todos, e aqui a competência me parece ser territorial, os casos todos ocorreram em São Paulo. A ministra Rosa Weber também declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos de Lula. Rosa Weber afirmou que não é possível afirmar que a chamada conta da propina para o ex-presidente teria sido abastecida apenas por recursos desviados da Petrobras.
O argumento trazido pela Procuradoria-Geral da República de que os valores ilícitos dos quais se teria beneficiado o paciente seriam provenientes de alegada conta corrente geral de propinas, aspas, mantida pelo Grupo OAS e destinada aos agentes do Partido dos Trabalhadores, não é suficiente a comprovar esta ligação. Não há elemento robusto a indicar ter sido ela abastecida exclusivamente com desvios de recurso da Petrobras S.A. O ministro Dias Toffoli também acompanhou o relator pela incompetência da Vara de Curitiba e disse que está aberto a discutir para onde devem ir as 4 ações contra o ex-presidente Lula. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Barroso seguiram o relator Edson Fachin e votaram pela incompetência da Vara de Curitiba. Em seu voto, Barroso ressaltou que a anulação é somente para essas 4 ações do ex-presidente Lula e não vale para os outros processos da Lava Jato. Nas ocasiões em que essa matéria, presidente, esteve no plenário, eu me posicionei, e todos sabem, pela existência de conexão probatória. E a minha posição não prevaleceu, de modo que eu entenderia, como linha de princípio, até porque a conexão probatória deve ser verificada, eu penso que caso a caso, de modo que imagino que esta decisão não significa necessariamente uma repercussão sistêmica, mas acho que é uma questão pontual na avaliação do relator. O ministro Marco Aurélio seguiu o voto divergente do ministro Nunes Marques. O decano da corte lembrou que os casos tramitaram em várias instâncias da justiça e que o habeas corpus da defesa não é instrumento jurídico adequado para tratar a questão, pois não dá o direito à defesa dos procuradores e não permite a análise de fatos e provas. Marco Aurélio afirmou ainda que anular as decisões da 13ª Vara de Curitiba sobre a Lava Jato é decepcionar a sociedade. Disse que alguma coisa está errada. De repente, se dá o dito pelo não dito. Insubsistentes as 4 condenações e volta-se a estaca zero. A perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, julgando-se ações em que não se tem propriamente um contraditório com a atuação, repito, do Estado acusador, o desgaste institucional do Poder Judiciário é enorme. O último a votar foi o presidente do STF, Luiz Fux. Ele acompanhou Nunes Marques para manter as ações em Curitiba. Fux ressaltou que, mesmo se a competência sair de Curitiba, os atos do processo não devem ser anulados e podem ser aproveitados a critério do novo juízo. Lembrou também que a decisão de hoje não significa o fim da Lava Jato. Essa decisão, ela não derrui a Operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. É relativa. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, digamos assim, mitiga a gravidade desse defeito que, eu repito, foi discutido no plano infraconstitucional. Por outro lado, eu trago aqui, eu vou fazer a juntada de voto, precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que, em caso de incompetência relativa, não se anulam esses atos decisórios, não são anuláveis os atos decisórios. E o próprio juízo, que se desloca a competência, pode chegar à conclusão que todos os atos estão perfeitos. Por 8-3, o plenário do Supremo definiu que a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba
não tinha competência para julgar 4 processos de Lula e manteve a anulação das condenações do ex-presidente, que retoma os direitos políticos. Com isso, poderá concorrer a um cargo eletivo. Mas falta ainda definir, na quinta-feira que vem, 2 pontos. Para onde serão remetidos os processos, Brasília ou São Paulo? E também se os 14 recursos da defesa do ex-presidente não precisam mais ser julgados, como defende o relator Edson Fachin. Um deles já foi julgado pela segunda turma, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula classificou a votação do Supremo Tribunal Federal como mais uma decisão histórica. A defesa afirmou que o resultado reforça o Estado de Direito ao confirmar que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos do ex-presidente Lula. A defesa de Lula disse ainda que se trata de mais uma decisão que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. O ex-juiz Sérgio Moro e o núcleo da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná não quiseram se manifestar. Hoje, o ministro Edson Fachin pediu para ser transferido da 2ª para a 1ª turma do STF. Ele quer ocupar a vaga que vai se abrir com a aposentadoria do decano, ministro Marco Aurélio, no dia 5 de julho. Mas antes, o presidente da Corte, Luiz Fux, vai consultar se outros ministros mais antigos da 2ª turma têm interesse pela vaga. Fachin é relator da Lava Jato no Supremo e afirmou que, se for transferido, os casos da operação continuarão sendo julgados pela 2ª turma. Mas esse entendimento ainda não foi confirmado oficialmente. A seguir, o brasileiro que se recupera de um transplante de 3 órgãos e de um único doador. Chegou a Troverandip. A potência de 1 grama de dipirona contra as dores que chegam com a menstruação, inclusive as cólicas. Nova Troverandip, potente contra as dores do período menstrual. Ótimo. Agora o pezinho. Isso. Vambora, gente. Senão a gente vai se atrasar. Tá vendo essa netinha aí, mãe? Ô, peraí. O que foi? Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF e telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Ah! Que isso? Eu sou teu fã, cara! Por isso que eu tô com essa camisa! E que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são... Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Você compartilha comigo sua biometria, só falta ela pra minha coleção. Tá maluco? Que biometria? E aí, o que tá rolando de novo? Na Chevrolet, você sempre encontra as melhores oportunidades. Olha só, novo Tracker com parcelas de R$ 990 e tudo de série. 6 airbags, motor turbo e Wi-Fi nativo. E pra quem quer mais? Ah, pensando em espaço, né? Aí temos a Spin, pra toda a família e com muita tecnologia. E é confortável? Oh, e como é? Até na hora de pagar. São parcelas de R$ 890 e ainda tem tabela FIP no seu usado. Acesse o site ou fale com a gente pelo WhatsApp. Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Ele comandava o clube desde setembro de 2016 e saiu depois da eliminação do Grêmio na Libertadores. O paciente de uma cirurgia inédita no Brasil está em recuperação no Rio de Janeiro. Ele recebeu 3 órgãos num único transplante e de um único doador. Sprint, vamos lá. Reta final. Nem precisa dizer que o paciente passa bem. E se a recuperação impressiona, a história de como José Honório chegou até aqui também. Ele tem 56 anos, é faixa preta de karatê, muay thai, luta livre e foi campeão brasileiro de jiu-jitsu. Fez o esporte encantar 3 gerações só na família. Né, Rafael? Né, Gabriel? Dono de uma academia onde a maioria dos alunos não paga, o mestre sempre foi um exemplo. A não ser por uma certa teimosia em cuidar da saúde.
ele tinha um problema de coração, já sabia, mas achava que era tratável com remédio, com cuidado. E detalhe, não falava e também não deixava o pessoal falar. Há uns 10 anos, o mestre José Honório descobriu que tinha um problema mais grave de insuficiência cardíaca. Mesmo assim, não parou de treinar. Depois, veio a notícia de que outros órgãos do organismo estavam comprometidos por causa do coração. Também não parou de treinar. Só parou mesmo dias antes da internação para fazer o transplante. Só que a indicação de substituir o rim virou questão de vida ou morte se não ganhasse também coração e fígado novos. A gente tentou ainda a terapêutica com medicamentos, com a diálise, mas não surtiu efeito. E aí a gente seguiu com a decisão do transplante triplo. E de um único doador, numa cirurgia nunca feita no Brasil. No centro cirúrgico, 20 médicos. José Honório recebeu primeiro o fígado e o coração. Os 2 órgãos vieram ligados do doador e foram implantados assim, em bloco. 3 cirurgiões cardíacos faziam as ligações do coração, enquanto 4 cirurgiões abdominais trabalhavam nas conexões do fígado, simultaneamente. Assim que a circulação de sangue foi restabelecida e estava tudo bem, começou o implante do rim. Foram 11 horas de cirurgia. Os médicos do Hospital São Lucas tiveram assessoria de cirurgiões americanos que dominam essa técnica. Não foi uma decisão fácil, uma decisão muito difícil da gente chegar ao ponto de ter que trocar 3 órgãos simultaneamente no mesmo indivíduo, né? Isso foi muito emocionante para todos nós e a gente ficou muito alegre aqui de ver esse paciente hoje aqui já pedalando de bicicleta no CTI. Pedalando no 3º dia depois da cirurgia. E com essa cara boa para fazer os médicos sorrirem. Aí tá sendo abusado também, pô. Eu sempre quis ganhar. E não seria diferente com essa nova oportunidade que Deus está me dando. Para não dizer que ele tá 100%, falta controlar a ansiedade para rever a família. O Gabriel nasceu e mora fora do Brasil. E ainda não conheceu o avô. Eu estou muito na expectativa de conhecê-lo. Eu quero estar junto com eles e ter o campo certo. Assim que sair do hospital, o homem acostumado a tantas vitórias vai mostrar que vencer pode ter muitos significados. Muito feliz, muito feliz. O Papa Francisco enviou um vídeo para a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com uma mensagem aos brasileiros. Francisco disse que o país passa por uma das provas mais difíceis da história, que ele está próximo das milhares de famílias que perderam um parente por Covid e pediu união para superar a pandemia e o vírus da indiferença. O Papa disse que, durante a visita inesquecível ao Brasil em 2013, ele lembrou a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada quebrada num rio, como símbolo da realidade brasileira. Segundo o Papa, a lição é que aquilo que está quebrado pode recuperar a unidade. Até amanhã.